Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu achei que era só mais uma história, mais uma lenda dessas que o povo conta para botar medo. Eu sempre ouvi falar do livro de São Cipriano como se fosse um objeto amaldiçoado, como se ele tivesse vontade própria. E eu ria. Eu ria porque parecia exagero, parecia superstição, parecia coisa de internet. Mas naquela noite, naquela maldita noite, eu entendi que tem coisas que não foram feitas pra gente mexer. O pior é que eu não fui atrás desse livro. Ele veio até mim. Ele apareceu como se estivesse esperando o momento certo, como se soubesse que eu ia abrir. Eu lembro até hoje do cheiro que ele tinha. Um cheiro velho, como mofo, como papel podre, mas misturado com algo estranho, como ferro, como sangue seco. E quando eu toquei nele pela primeira vez, eu senti um arrepio tão forte que parecia que alguém tinha encostado gelo na minha nuca. E eu devia ter largado ali. Devia ter fechado a porta, jogado aquilo fora, queimado, enterrado, qualquer coisa. Mas eu fiz o contrário. Eu levei o livro para dentro de casa, coloquei em cima da mesa e fiquei encarando ele como se ele fosse só um objeto. Só que ele não parecia um objeto. Parecia que ele estava vivo. E aí veio a pior decisão da minha vida. Eu abri e comecei a ler. E a partir desse momento, minha vida nunca mais foi a mesma. Na época eu estava numa fase horrível da vida. Sem dinheiro, sem perspectiva, com dívidas acumulando e com a cabeça cheia de raiva. Eu via gente crescendo, comprando casa, carro, vivendo bem. E eu parado. Eu tinha um emprego que mal dava para sobreviver e uma sensação constante de que o mundo estava me engolindo. E para piorar, eu tinha uma pessoa que eu jurava que estava me desejando mal. Era alguém próximo, alguém que sorria na minha frente, mas eu sentia no olhar que tinha veneno ali. E eu não sei explicar como, mas eu comecei a ficar obcecado com a ideia de proteção espiritual. Não era nem fé, era desespero. Foi aí que um conhecido comentou comigo, numa conversa aparentemente normal, sobre o livro de São Cipriano. Ele falou como quem não quer nada. Se tu quer resolver rápido, tem coisa ali que funciona. Eu lembro de rir e dizer que isso era coisa de louco. Só que aquela frase ficou na minha cabeça. E nos dias seguintes, eu comecei a pesquisar. Comecei a assistir vídeos, ler fóruns, ver relatos. E quanto mais eu lia, mais eu sentia uma mistura de medo e curiosidade. Era como se algo estivesse puxando minha atenção. Até que um dia eu encontrei um sebo velho, daqueles que parecem abandonados. E lá, no meio de livros rasgados e bíblias antigas, tinha ele. Um livro grosso, escuro, com uma capa estranha, sem título claro. Só um símbolo marcado. Quando eu peguei, o dono do sebo me olhou diferente, como se soubesse o que era. Ele não perguntou nada, só falou: "Esse aí dá problema." E mesmo assim, eu comprei. Paguei barato demais, como se aquilo estivesse implorando para ser levado. Eu devia ter entendido o sinal, mas eu não entendi. Quando cheguei em casa, eu deixei o livro em cima do guarda-roupa e tentei seguir a vida. Mas era impossível. Eu ficava pensando nele o tempo todo. A sensação era como se ele estivesse me chamando. Como se eu ouvisse um sussurro dentro da minha cabeça. Na primeira noite eu tentei dormir, mas acordei 3 vezes, sempre com a mesma impressão. Alguém me observando. Eu levantava, acendia a luz, olhava em volta e não via nada. Só que o ar ficava pesado, o quarto parecia menor, a casa parecia mais escura. No segundo dia eu não aguentei. Peguei o livro e abri. As páginas eram amareladas, com letras antigas, algumas palavras difíceis de entender.
Mas o que me deu um choque foi perceber que tinha partes que pareciam escritas à mão, como se alguém tivesse anotado coisas ali. E no meio do livro tinha uma seção inteira sobre chamados e rituais de abertura. Eu devia ter parado, mas ao invés disso eu continuei lendo, e parecia que cada palavra me puxava mais fundo. O ritual que eu escolhi era simples, pelo menos parecia. Falava sobre revelar a verdade e mostrar o inimigo oculto. Eu queria saber quem estava me prejudicando. O livro dizia para acender uma vela preta, colocar um copo de água do lado e escrever o nome completo da pessoa suspeita num papel. Mas eu não tinha certeza de quem era. Então eu fiz o que o livro dizia que não devia fazer. Eu escrevi quem estiver me desejando mal. Só isso. Um pedido genérico. O livro dizia também para fazer silêncio total e repetir uma frase 3 vezes. Eu lembro até hoje, a frase parecia errada na minha boca. Parecia que eu estava chamando algo que não tinha nome. Quando eu repeti pela 3ª vez, a chama da vela começou a se mexer como se tivesse vento, mas todas as janelas estavam fechadas. O copo de água tremia levemente, como se tivesse vibração no chão. E foi aí que eu ouvi um estalo vindo do corredor. Um estalo seco, como madeira quebrando. Eu congelei. Meu corpo inteiro travou. Eu olhei para a porta do quarto e vi a maçaneta se mexendo devagar. Não abriu, só mexeu, como se alguém testasse. Eu levantei num impulso, apaguei a vela e falei alto. Chega. Mas quando apaguei, a fumaça subiu e ficou parada no ar, como se não quisesse se dissipar. Aquilo não era normal. A fumaça ficou densa e parecia formar uma sombra por alguns segundos. Eu senti um cheiro forte de enxofre, um cheiro queimado, podre, agressivo. E naquele momento eu tive certeza. Eu tinha feito alguma coisa errada. Eu tinha aberto uma porta que não devia. Depois daquele dia, tudo começou a desandar rápido. E não foi de um jeito sutil. Foi como se eu tivesse mexido num formigueiro e agora milhares de coisas estivessem vindo para cima de mim. A primeira coisa estranha foi o sono. Eu simplesmente não conseguia mais dormir direito. Quando eu deitava, meu corpo cansado parecia desligar, mas minha mente não. Eu ficava naquele estado de quase sono, ouvindo barulhos que não existiam. Passos na cozinha, porta batendo, coisas caindo. Eu levantava correndo e não tinha nada fora do lugar. Na 3ª noite eu acordei com o som de alguém sussurrando no meu ouvido. Não era sonho. Eu abri os olhos e vi o quarto escuro, mas eu sentia a respiração perto de mim, uma respiração quente e lenta. Eu virei o rosto e não vi ninguém. Só que a sensação de presença era tão real que meu coração começou a disparar como se eu estivesse sendo perseguido. Eu tentei rezar, mas a minha voz falhava, como se a garganta travasse. No dia seguinte, quando fui trabalhar, eu comecei a sentir que as pessoas me olhavam diferente. Parecia paranoia, mas era uma sensação constante. Tudo parecia carregado. E o pior, eu comecei a ver coisas no canto do olho. Sombras rápidas, movimentos no reflexo do vidro. E toda vez que eu virava a cabeça, não tinha nada. Mas a coisa mais assustadora aconteceu na 6ª noite. Eu estava sozinho em casa e eu deixei o livro dentro de uma gaveta, trancada. Eu lembro bem disso. Eu sentei no sofá e tentei assistir qualquer coisa para distrair, mas o ambiente estava estranho. Silêncio demais, até que a televisão desligou sozinha. E não foi falta de energia, porque as luzes continuaram acesas. Foi só a TV. Quando eu levantei para ligar de novo, eu ouvi um barulho vindo do meu quarto. Parecia algo sendo arrastado. Eu fui até lá devagar, com medo. E quando eu abri a porta, o livro estava em cima da cama, aberto, escancarado.
Na mesma página do ritual, eu senti minhas pernas ficarem moles. Eu comecei a suar frio. Eu sabia que aquilo era impossível. Eu tinha guardado o livro, trancado. Eu fiquei parado olhando e as páginas começaram a virar sozinhas, devagar, como se alguém estivesse folheando. Não era vento. O quarto estava fechado. Eu senti o ar ficar pesado, como se faltasse oxigênio. E então, eu ouvi uma voz. Não foi uma voz clara como alguém falando normalmente. Era como um murmúrio profundo, vindo de dentro do livro, como se alguém estivesse preso ali dentro. E a única coisa que eu consegui entender foi meu nome sendo chamado. Eu recuei, tropecei e caí no chão. Quando eu olhei de novo, a vela que eu tinha usado dias antes estava em cima da mesa do quarto, como se alguém tivesse colocado ali. E ela acendeu sozinha. A chama subiu alta, vermelha, como fogo de gasolina. Eu comecei a chorar de medo mesmo. E aí eu senti uma mão tocar meu ombro. Eu não vi ninguém, mas eu senti a pressão dos dedos. Um toque gelado, meu corpo travou completamente. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia me mexer. E naquele instante eu pensei, acabou pra mim. Eu achei que ia morrer ali. Quando consegui levantar, eu corri para fora do quarto e tranquei a porta. Fiquei na sala rezando como um louco, tremendo. E do outro lado da porta eu escutava batidas lentas, como se alguém estivesse arranhando a madeira por dentro. Só que eu estava sozinho em casa. No dia seguinte eu não esperei mais nada. Eu peguei aquele livro com luvas. Sem tocar direto, enfiei dentro de um saco preto e fui embora da minha casa. Eu não queria nem ficar perto. Eu fui até um terreno afastado, perto de uma estrada de chão, e enterrei aquele livro o mais fundo que eu consegui. Eu joguei sal grosso por cima, fiz uma oração que eu nem sabia direito e saí de lá correndo, sem olhar para trás. Mas até hoje eu tenho certeza que aquilo não terminou ali. Porque durante semanas eu ainda sonhava com aquele símbolo, com aquela página, com aquela voz me chamando. E o mais assustador é que, às vezes, eu acordava com a sensação de que alguém estava no meu quarto, parado no canto, só observando. E sempre que eu lembrava do livro, eu sentia um arrepio no mesmo lugar, na nuca, como se alguém soprasse bem perto. Eu nunca mais mexi com nada disso. Nunca mais procurei nada sobre ritual, magia, nada. Mas eu também nunca mais fui o mesmo. Eu perdi a paz que eu tinha. E até hoje eu penso, será que aquilo realmente ficou enterrado? Ou será que eu só escondi e agora ele está esperando alguém achar de novo? E agora eu te pergunto, você teria coragem de abrir o livro de São Cipriano? Você acredita que isso é só superstição? Ou você acha que existem coisas que a gente não deve tocar?